Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um NoturnicaCast, o nosso episódio número 4. De sexta-feira eu falei que eu ia tentar trazer alguma pessoa pra gente conversar sobre algum tema específico ou sobre... O que foi? Você tá olhando com essa cara? Não, tô olhando pra sobre algum tema específico ou sobre a pessoa em específico. E hoje, não podia ser diferente, né? Hoje começaremos com ela, a principal pessoa da minha vida, que no caso é a Marla. Vem pra cá, Marla! Eu sabia que você ia fazer isso. A Marla não quer vir. Mas também temos aqui a presença da Pan, que no caso é a minha esposa, e também a Staff. Normalmente... Como assim, tchau? Fica aí. A Marla vai vir daqui a pouco. Senta aí logo, menina. Aqui, você indo embora. Cuidar pra não mexer muito na mesa. Então, gente, trouxe a Pan, não podia também ser outra pessoa. Até porque nenhuma outra pessoa quis vir. Sacanagem, tô brincando. Não vou nem te falar nada. Não, tô brincando, gente. Trouxe aqui a Pamela, que no caso é minha. A Pamela, parece que eu tô bravo com ela, né? Trouxe a Pamela Tondini Turina. Pan, pros mais íntimos. Vamos. Tem alguém? Tem uma galera aí. Enfim. Trouxe aqui a Pan e neste episódio a gente vai falar de um assunto em específico que a gente já ensaia falar sobre isso. Eu, pelo menos, já ensaio falar sobre isso no canal há muito tempo, que é a família rotária em si. O Rotaract, o Interact. Para quem não conhece, vai conhecer agora. E o Interact e o Rotaract, como isso fez com que a gente se conhecesse, com que a gente começasse o nosso namoro, fez com que a gente adotasse nossa cachorrinha e fez com que tantas outras coisas acontecessem na nossa vida. Então, vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pedir 3 coisas. A primeira é que você se inscreva no canal do YouTube NoturnicaCast, procura lá NoturnicaCast. A segunda coisa, eu peço para também que você, se você quiser ouvir só o formato em áudio, entra lá no Spotify, só procurar NoturnicaCast. E a terceira coisa que eu quero pedir é que eu tenho um presente pra você, amor. Tem um presente. Não podemos começar sem chapéu, então um chapéu é seu, o outro chapéu é meu. Agora sim, tá tudo bem, podemos começar o vídeo. Achei que era chocolate. Não, o chocolate tá lá, depois eu dou. Primeira vez também que no YouTube a galera tá vendo, e no Instagram também, a galera tá vendo o cenário inteiro e tá vendo que não existe cenário inteiro. Tá vendo? Tem uma parte. Vai só até aqui o cenário, não vai pra lá. Mas enfim, ossos do ofício. Vamos lá então. Oi, tudo bem? Eu sou a Olá. Pamela. Ele não deixou eu me apresentar. Não, agora é a hora que eu deixo você se apresentar. Se apresente, o microfone tá aqui. Fale alto, fale... eloquentemente para todos nós ouvirmos. Vai lá, se apresente. Quem é você? Olá, pessoas. Eu sou a O microfone tá aqui, Pamela. fala alto. Eu sou a Pamela. Fala alto. Eu tô falando alto, caramba. Tá ótimo agora. Eu sou a Pamela, tenho 29 anos. Sou casada com ele porque a Marla não estava disponível na época, ela não tinha nascido ainda. E sou mãe da Marla. Sou ruiva. E faço parte do Rotaract e do Rotary. E tem um avião passando que com certeza vai sair no áudio, porque eu já vi nas outras edições o áudio do avião sai, o áudio da moto sai, às vezes até a patinha da Marla sai. E eu tô tentando ser fitness. A gente tá tentando ser fitness. Essa é a Pamela, gente. Vamos começar então. Vamos falar. Antes de mais nada, vamos explicar para as pessoas que não conhecem o que é o Rotaract, o que é o Interact, o que é a família em si, a família rotária. O que fazem, o que comem. Hoje, sexta-feira, no NoturnicaCast. Vai lá, dê a sua visão do que é a família rotária em si, Interact, Rotaract, Rotary, etc. Dê a sua visão em 3 palavras. Vai! Não precisa ser 3 palavras não, pode ser mais. Se eu fosse resumir em uma palavra, seria amor. Porque Amor. eu sou muito fofa. Mas resumindo o que é? Uma galera, um grupo de pessoas, no meu caso, acredito que amigos, que fazem trabalho voluntário, mas que muito além disso é muito, 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 muito mais
do que só trabalho voluntário, mas que a gente abre oportunidades na vida profissional, pessoal, amorosa, no nosso caso, e muitas outras coisas. Se eu fosse falar, nossa, eu vou ficar aqui falando da tarde inteira, né? Tá bom, então você falou uma parte mais emotiva, né, do coisa. A parte mais prática, vamos ver. A parte mais prática do que é a família Rotária, eu acredito que seja trabalho voluntário para quem precisa. Né? A gente faz trabalho voluntário, nós temos os grupos, né, que se divide em cidades, em estados, em regiões de estado, no estado, no geral, no país e no mundo. Então, cidades podem ter um ou mais clubes de Interact, Rotaract, Rotary, e cada grupo faz o seu trabalho voluntário à sua maneira. Tem também o Rotary Kids. Vamos lá, o Rotary Kids é até 12 anos. Acho que é. Do quê? Dos 7 aos 12? Por aí, sim. Dos 7 aos 12. Nós temos o Interact, que é dos 12 aos 18. Nós temos o Rotaract, que é dos 18 até os 35 agora, né? E do Rotary, que é do 35 pra frente. Na verdade, do Rotary pode entrar dos 26 pra frente. Do Rotary pode entrar dos 26 pra frente. Eles têm essa. Mas então, são grupos que fazem trabalhos voluntários, né? Trabalhos filantrópicos. Então, a gente faz trabalho para a comunidade. O que está precisando? Está precisando... tem uma comunidade que está precisando de um projeto para a biblioteca de uma escola. Pô, vamos ajudar. Tá precisando... uma família está precisando de ajuda. Pô, sofreu alguma coisa? A gente consegue ajudar também. A gente faz trabalho voluntário para ajudar as pessoas e para ajudar a gente também. Porque a gente sempre fala que o maior projeto do Rotaract são os rotaractianos, e também do Interact são os interactianos. Do Rotary, o maior projeto do Rotary, são os rotarianos, porque ajudando os associados, a gente consegue ajudar outras pessoas. Então a gente eleva, mas não eleva financeiramente, a gente não pensa nisso, mas eleva as pessoas, faz bem para as pessoas, para que as pessoas possam fazer bem para outras pessoas. Acho que a parte mais técnica seria mais ou menos isso, né? Basicamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu comecei no Interact Clube de Santa Fé do Sul. Vamos falar do começo já? Antes de falar do começo, tem outro negócio que eu quero falar, da polio. Tá. Que o maior projeto do Rotary, é a erradicação da poliomielite no mundo. Sim. Muita gente não sabe, né? Mas a poliomielite, grande parte da poliomielite foi erradicada pelo Rotary e pelos projetos do Rotary. Sim. Que o Rotary que vai até os lugares e dá a vacina. Vacina com gota é vacina também? Né? Dá os medicamentos corretos para que encerre a polio. A polio, falta isso aqui, tem até já deve ter visto alguém fazendo isso daqui. Escrito End Polio Now. Falta só isso. Falta só isso. Por que falta só isso? Vários artistas, cantores, pessoas famosas já participaram de campanhas para fazer isso. Por que falta só um pouquinho? Porque são países que, por questões religiosas, ou que é de difícil acesso, por isso que não foi erradicada 100% no mundo ainda, tá? Mas vai ser. Vai ser. Logo, logo tá sendo erradicada a polio. Mas enfim, vamos falar do nosso começo então. Como que a família Rotária entrou na sua vida? Vamos voltar aí uns anos. Fala você, depois eu falo e a gente vai nessa vibe. Basicamente, eu era sem amigos. Eu conhecia algumas pessoas e tal, mas eu era meio que excluída da sala. E uma amiga minha da época fazia parte do Interact e ela me indicou. E isso foi 2006. Eu tava, acho que na 7ª, 8ª série, se eu não me engano. Ela me indicou pro Interact, eu entrei no Interact, lá dentro eu descobri... Em Santa Fé do Sul, né? Interact Clube de Santa Fé do Sul, 2006, faz muito tempo. Foi uma virada de chave na minha vida, porque os meus melhores amigos eu fiz lá dentro. Na minha cidade tinham 4 escolas. E eu tinha amigos em todas as escolas. Minhas melhores amigas, meu primeiro namorado, várias coisas.
Teve muita coisa. Conheci gente do distrito inteiro, do estado inteiro, que levo como amigos meus até hoje. Esse foi o meu começo lá no Interact Clube de Santa Fé do Sul. Eu conheci também, provavelmente você também conheceu pessoas de alguns lugares do mundo, porque tem um programa de intercâmbio também. Sim. Que vem uma pessoa pra cá, vai uma pessoa nossa pra lá. Sempre tinha algum intercambiário, que foi a primeira vez que eu tive contato com alguém que falava outra língua. Não falava só o brasileiro. Brasileiro? Porque o português fala em várias línguas. Português é de Portugal, o Brasil fala brasileiro. Exatamente, isso aí tá errado. Exatamente. Errado é a língua portuguesa. Na época também eu tive a oportunidade de intercâmbio, mas minha mãe não deixou eu ir. Infelizmente. Vou passar... Olha a cara do... Que isso, Que André? cara que você tá Oi, fazendo? lindezos. Olá, André, tudo bom? Bom, vou falar minha parte também. Como que eu entrei no Interact? Eu era uma pessoa sem amigos. Eu acho que um dos motivos principais das pessoas entrarem no Interact ou Rotaract é que elas estão sem amigos. Ai, tadinha. Porque, cara, não, mas é verdade, porque a gente é muito acolhedor. Pelo menos o meu, lá ela era de Santa Fé do Sul, eu era de Jales. Do ladinho. Do ladinho. Pra quem não conhece, é o quê? 30, 40 minutos de estrada. Sim. É muito perto. E a gente não se conheceu. A gente não se conhece. A gente já vai chegar nessa parte de como que a gente se conheceu. A gente entrou na mesma época. A gente entrou em meados de 2006. Né? Eu acho que eu entrei alguns poucos meses antes dela. Mas, enfim... eu era muito sem amigo também, e muitas das pessoas que eu conheço que entraram no Interact, no Rotaract, tava meio sem amigo na época também, não tinha muito um ciclo de amizade aí. Aqui. A Marla tá aparecendo no vídeo? Tá aparecendo só a cabecinha dela aqui no vídeo. Você quer aparecer no vídeo, filha? A gente vai falar de você também, logo logo você vai aparecer, tá? Aqui, ela apareceu assim. Então, a Marla, pra quem tá ouvindo só o áudio, é a nossa cachorrinha, tá? A gente vai falar sobre ela daqui a pouco. Então, assim, a gente não vê, a gente é muito acolhedor porque a gente não interessa a sua classe social, não interessa quanto dinheiro você tem, não interessa a sua cor, não interessa sua sexualidade, não interessa sei lá, a sua religião, não interessa nada, não interessa de onde você veio, não interessa pra onde você vai, só interessa. Você quer ajudar? Essa é a principal pergunta. Você quer ajudar? Você quer fazer o bem? Então beleza, chega aí que a gente vai fazer junto. Então, a gente... eu entrei também, eu era muito sem amigos, então eu entrei pra fazer amigos. O meu intuito principal era esse, fazer amigos. E assim também como foi com a Pan, os meus amigos, pelo menos hoje em dia eu não tenho contato com os amigos da época, mas os meus amigos atuais são basicamente de família rotária, do Rotaract, basicamente. Né? 90% dos meus amigos hoje é do Rotaract. Sim. Então é isso. Dos nossos, né? Dos nossos amigos. Tá, beleza. Você era do Interact e depois você foi pro Rotaract. Isso. Que você chegou, a idade bate, 18 anos chegou na nossa porta, há muito tempo atrás. Eu tô no Rota aí, galera. Então, tá vendo? Chegou na nossa porta e a gente foi pro Rotaract. O Rotaract é dos 18 pra frente aí. Então, como é que foi? Você foi do Rotaract de Santa Fé também? Não, acabou os meus 18 anos, eu saí do colegial e vim morar em Rio Preto, que eu vim fazer faculdade. Quando eu cheguei em Rio Preto, eu conhecia uma menina que ela tinha mudado pra cá e ela era de Santa Fé também, só que ela fazia parte do Rotaract de lá, na época que eu fazia parte do Interact, que era a Giovana. Na época que você era do Interact em Santa Fé, ela era do Rotaract em Santa Fé. Isso. Ela mudou pra cá um pouquinho antes de mim, depois quando eu mudei, ela me apresentou o Rotaract São José do Rio Preto Jardins, que é o que eu faço parte hoje, que nós fazemos parte hoje. Eu demorei aí uns 2 anos pra me render ao Rotaract, porque, gente, é uma coisa muito assim. Eu fazia parte do Interact, eu amava aquilo. Pra passar de Interact pra Rotaract, a gente se apega, né? a gente se apega. Foi da difícil mesma pra mim maneira também. que eu estou na transição passando de Rotaract pra Rotary. É outra coisa. Eu ainda outra não cabeça. me desapeguei do Rotaract. Não vai ser fácil. Mas eu demorei uns 2 anos pra me render. E depois que eu me rendi ao Rotaract, faz 8 anos. Tamo aí, né? Tamo aí. Pra mim foi difícil também a transição Interact e Rotaract. Eu saí do Interact
e fui para outra cidade que na época o Interact não tava rolando lá. Eu conheci algumas pessoas, continuava voltando para minha cidade quando eu vinha nos finais de semana, né? Eu continuava voltando e indo nas reuniões do Interact e também nas reuniões do Rotaract, só que não tinha como eu fazer parte de nenhum nem outro, porque eu tava morando fora, vinha só a cada 15 dias ou quando dava certo todo final de semana, mas era muito difícil, não dava para ajudar nos projetos e ir nas reuniões e tudo mais. Não tinha WhatsApp na época, então a gente tinha que mandar SMS ou ligar, ou ir na casa da pessoa, que era pior ainda. Quem que faz isso hoje em dia? Mas foi difícil também a transição. Isso aqui é um negócio legal, né? Porque a gente deixa de ser interactiano, mas a gente sai do Interact, mas o Interact não sai da gente. Uma vez interactiano, sempre interactiano, porque a gente vai nos eventos e encontra interactiano, a gente tenta se conectar, né? É outra cabeça, né? A galera tem 15, 14, 16 anos, a gente tá aí na casa dos 30. É difícil se conectar, mas a gente tenta, né? A gente tenta porque a galera gosta da gente também. A gente virou tio, a gente é os tio do Rotaract. Enfim, entramos no Rotaract, mais ou menos, acho que você entrou um pouquinho antes de mim. Eu entrei, você vai fazer 8 anos, né? Não, eu já fiz 8 anos. Você fez 8 anos, eu vou fazer 10 anos de Rotaract. 2 anos antes. Foi os 2 anos que eu fiquei ali no limbo. No limbo. Então, aí eu entrei em 2014, fui eleita presidente do ano rotário 2015 e 2016. Antes da gente ser presidente, da gente assumir um cargo dentro do clube, a gente faz um treinamento, que é chamado de ADIR, que é a Assembleia Distrital de Rotaract. E nesse evento foi a DIRC dos Super-Heróis, lá em Noroeste. A DIRC dos Super-Heróis. Tivemos nosso treinamento no sábado, os eventos geralmente são de 2 dias, tivemos nosso treinamento no sábado, o dia inteiro. Peraí, esquecendo de um detalhe. Nessa DIRC, a gente recebe um treinamento para ser, pro cargo que a gente vai assumir, no caso ela presidente. Eu recebi o mesmo treinamento, porque eu também ia ser presidente no mesmo ano que ela ia ser presidente. Só que ela em São José do Rio Preto e eu em Jales. Já tinha acabado a faculdade, tinha voltado para minha cidade e tinha fixado, ficado no Rotaract de Jales, estava morando lá e aí eu fui eleito presidente. Na mesma época, a gente ia ser presidente na mesma época. Fizemos o mesmo treinamento. E a gente se conheceu nesse evento de uma maneira muito atípica. Curiosa. Curiosa. Fizemos treinamento no sábado, à noite teve festa. Não nos conhecemos. Devo ter visto ele, mas sei lá. Eu não lembro de ter visto. Você com certeza me viu. Você tava de azul. Eu tava pintado de azul. O evento era de super-heróis, então a festa à noite era pra você fantasiado de super-herói. E aí eu fui fantasiado de Noturno, que é o meu apelido. E eu me pintei de azul. Eu fiz a fantasia, a roupa do Noturno inteirinha. E eu me pintei de azul. Eu me pintei até dentro da orelha. Foi um saco tirar aquela tinta depois. Enfim. Então você me viu com certeza. Deve ter visto, mas eu não... Tinha 2 pessoas azuis. Eu e o Capitão Planeta. Você me viu de azul. Eu tinha coisa mais interessante pra fazer. No vulgo dançar. Você tinha coisa mais interessante pra fazer, vulgo ficar beijando o povo tudo. Fiquei dançando aquele Eu beijei o chão porque eu caí e me machuquei. Enfim. Passou a festa e tal. No domingo de manhã ia ter uma reunião de presidentes e os presidentes têm que sentar todos juntos nessa reunião. E coincidentemente, ele sentou do meu lado direito. Lembro até hoje. Eu também. Você sentou do meu lado. Eu sentei do seu lado direito, amor? Não, eu lembro que foi do lado. Eu sentei do seu lado. E, assim, você é do meu lado esquerdo. A festa vai até 4, 5 horas da manhã. Então estávamos os dois às 8 da manhã numa reunião. Tínhamos que ficar sentados, os dois com óculos de sol na cara, com uma puta de uma ressaca, um encostado no outro, tipo assim, oi, tudo bem? Tudo, então vou encostar aqui porque eu tô cansada. Foi basicamente desse jeito que porque a gente assim, a gente, quando é pra beber, nós bebe, mas quando é pra falar sério, nós vai mesmo de ressaca. Exatamente. Mesmo de ressaca. Azul, aí sim peguei referência. Porque eu tava pintando verdade. Enfim. Enfim. Nos conhecemos assim, foi assim que nos conhecemos. E ficamos amigos. A gente conversava bastante.
às vezes, como eu tenho família em Aparecida do Oeste, que é um lugar perto de Jales, às vezes eu ia pra Jales e falava com o pessoal do Rotaract, marcava alguns rolês, às vezes vi ele. Dois eventos depois, tivemos o Endirk. Endirk em Lins. Não. A gente era presidente, não era? Foi no Endirk em Lins. Tá, em Lins. Teve um outro evento, mais pra frente. Outro evento, que foi evento de final de ano. Fomos nesse evento e o senhor André, vulgo noturno, estava pré-solteiro, cara. Tinha acabado de sair de um relacionamento. Acabado de ficar solteiro. E o menino tava sedento por beijos. Eu tava sedento por mulheres. Não, na verdade, naquela época eu tava só sedento por ficar mesmo. Não precisava ser mulher, não. Enfim, aí o que acontece? Ficamos? Lógico que não, porque ele é lerdo pra cacete. Qualquer dia você conta essa história, é uma outra história. Hoje a gente tá aqui pra falar de Rotaract. Não, a gente tá aqui pra falar do Rotaract e da nossa história. Ok, tá bom. Aí, ele queria ficar com alguém e ele pediu pra eu ajeitar ele pra alguém. A gente virou muito amigo. Então, amigo de dar rolê junto, a gente era muito amigo mesmo. E aí eu fui falar, opa, me ajuda aí a ficar com alguém, cara, porque eu tô na seca aí, né? Acabei de largar. Aí eu tentei dar umas indiretas e ele fugiu. Não é que eu fugi, eu só não entendi as indiretas. Sei. Enfim, fugiu. Mas... E ele ficou com uma amiga minha. Você me apresentou sua amiga e eu acabei ficando com ela. Ficou com a minha amiga, fiquei de vela pros dois. Viramos a noite acordados e ganhamos de mais animada do evento. Eu ganhei de Rotaractiano mais animada e ele ganhou de Rotaractiano mais animado. Tá vendo? Tá vendo aí? A gente era um casal, mas não era um casal. Posso mandar uma indireta? Não é pra você. Esse é o meu medo. Tá vendo só? É uma indiretinha. Isso só vai servir pra algumas pessoas específicas, mas eu quero falar isso do mesmo jeito. Naquele evento nós ficamos, animamos a noite inteira, varamos a noite e aí eu e você ganhamos de troféu de mais animados. Saudades de quando as pessoas que viravam a noite ganhavam o troféu de mais animados, não é? Em outros eventos às vezes não acontece isso. Tá, já entendi. Pois vamos seguindo em frente. Enfim. Foi uma indireta pra pouquíssimas pessoas. Vai! Enfim, não ficamos nesse evento, mas a gente conversou a noite inteira, era muito amigo e tal. Ele foi uma das pessoas, inclusive naquele evento eu tive uma parte triste do evento, ele foi uma das pessoas que foi lá me acolher, me abraçar e tudo mais. Enfim, éramos muito amigos. Isso foi em dezembro. Em fevereiro do outro ano, que foi 2016... Isso foi 2015. Em 2016, ele começou a fazer um curso aqui em Rio Preto. Ele morava em Jales, mas ele fazia um curso aqui em Rio Preto. E ele vinha pra cá e ficava de quarta, quinta e sexta. E naquela época eu não trabalhava, não estudava, eu era uma vagabunda, não fazia porra nenhuma. Então a gente saía de quarta, de quinta e de sexta. E às vezes eu ficava aqui na sexta-feira e a gente saía no final de semana também. A gente era muito amiga, a gente conversava muito. Aí, não sei da parte dele, mas da minha parte começou a surgir um sentimentozinho. Na minha também. A gente, nossa, tinha... Michelle me dava aula, sim, dava aula de... é verdade, é verdade, eu tava dando aula, eu tava dando aula de fotografia pra você, olha só, bons tempos. Aí, a gente, como eu falei, a gente saía muito, começou a rolar um sentimentozinho, só que como uma amiga minha já tinha ficado com ele, eu não ia ficar com ele, né? Então a gente tinha essa regra entre as amigas e tudo mais, e um dia... Eu comentando com essa amiga minha sobre ele, ela falou, ué, por que você não fica com o Note? Essa menina já tava namorando outra menina já, tipo, nada a ver mais. Ela falou, por que você não fica com o Note? Eu falei, imagina, ele é meu amigo, gente, nada a ver. O Note, ficar com o Note, acha? Ficar com aquele imbecil daquele garoto? Foi o pensamento dela. Foi. Aí, beleza. Um certo dia... Ele me chamou pra ir pra uma festa em Jales. Lá em Jales. E a gente não ficou. A gente dormiu na mesma cama. Todo mundo falava que a gente se pegava. E que a gente formava um casal lindo. Mas a gente falava, não, a gente é só amigo, a gente é só amigo. Não tem nada a ver, não tem nada a ver.
Só que já tinha um sentimento da minha parte, eu queria, mas eu tinha medo de estragar a amizade. E fala a sua parte também, né? Não, eu tô deixando convidado, eu falo muito a semana inteira. Não, mas é basicamente isso também. Comecei a sentir também alguma coisa, eu falei, mas eu acho que da minha parte era tipo assim, é porque eu tenho autoestima muito baixa. Então da minha parte, o meu sentimento veio e foi embora rápido. Porque eu pensei assim, nossa, será que a gente... Será que eu tento alguma coisa? Será que dá certo a gente ficar? Será que eu invisto? Não, ela nunca vai querer ficar comigo. E aí pronto. Porque minha autoestima automaticamente, quando eu penso em ficar com alguém, ela já me leva para um lado de que a pessoa não vai querer ficar comigo. A minha também. Então. Enfim. Aí beleza. Aí a gente... Onde eu parei? Você parou na semana que você veio pra cá, a gente não ficou. Na semana seguinte, teve uma outra festa. Na semana seguinte teve uma outra festa, ele me chamou pra ir lá novamente. Eu ficava na casa dele toda vez que eu ia pra lá, que a gente já era muito amigo. Nessa vez que eu fui pra lá, a gente ficou muito bêbado. Mas assim, muito bêbado. Não bate aqui que vai sair do microfone. Desculpa. A gente ficou muito bêbado. E a gente dormiu. Sua mãe não tá entrando na live, não. Minha mãe não tá na live. Não tem problema ela saber disso também, não. Agora já deve saber. Faz 6 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu dormi no quarto dele junto com ele. E a hora que eu fui dar boa noite... Ela me pegou. Não. Foi não sim. Vem, não. Olha só, eu lembro muito bem. Não, senhor. Minha memória é ótima. Você tava bêbado. A minha memória é perfeita. Não. Você se jogou pra cima de mim. O álcool beijou a gente. Não, a verdade é essa. O álcool nos beijou. Gente, eu fui dar boa noite. Mas de fato, depois você se jogou pra cima de mim, porque eu te peguei e joguei você em cima de mim. Enfim, não, isso aí é um detalhe... Não, é brincadeira. Não dei pra ele esse dia. Não, a gente só se beijou. A gente deu uns pega. Não. Sem sexo na primeira noite. É isso aí. Fina. Enfim, a gente se pegou e tal. E a gente começou a conversar. Depois eu fui embora. Eu dormi lá, né? Depois eu vim pra Rio Preto, ele ficou lá, ele foi fazer um curso em São Paulo. Eu fui fazer um curso em São Paulo, fui viajar, então tipo assim... A gente ficou um tempão sem se ver. A gente ficou aí umas boas 2 semanas sem se ver, só que a gente se falava bastante e tal. Não, a gente conversava o tempo inteiro, o dia inteiro. E aí quando eu voltei... Tipo assim, nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de ficar com outras pessoas, ele teve a oportunidade de ficar com outras pessoas, só que parecia que a gente não queria ficar com as outras pessoas. E a gente não ficou. Não, a gente acabou não ficando. E aí... Quando eu voltei de São Paulo, a gente saiu pra conversar e aí falou, e aí, mano? Nós se pegou, e aí nós conversa sempre e tudo mais, como é que é, vai ou não vai? E foi. Mas isso tem uma grande relação com o Rotaract, na época que nós dois éramos do Rotaract, porque a gente não teria se conhecido sem o Rotaract. Não teria. Até porque qualquer dia a gente conta essa parte também, senão vai ficar muito longo o vídeo. A gente teve várias oportunidades de se conhecer ao longo da nossa vida. Do tipo, a tia dele é vizinha da minha avó. Várias oportunidades pra se conhecer e a gente não se conheceu. Não. A gente foi se conhecer no Rotaract. Então, e também, quando eu vinha pra Rio Preto, as únicas pessoas que eu conhecia pra dar rolê era do Rotaract. E quando você ia pra Jales, as únicas pessoas que você conhecia pra dar rolê era do Rotaract. Então, se não tivesse o fator Rotaract na nossa vida, a gente provavelmente não teria ficado, porque eu acho que eu nem teria vindo pra Rio Preto fazer um curso, ou você nem passaria por Jales pra visitar o pessoal de lá, porque você não ia conhecer a galera de lá. Então, isso ia dificultar, ia ter dificultado muito mais a nossa relação. O que, tipo assim... Como o Rotaract sempre foi muito importante em nossas vidas, quando a gente se apresentou para o Rotaract como um casal, foi basicamente a gente oficializando o que a gente tinha. E foi, tipo assim, 10 dias depois que a gente tava ficando. A gente, tipo, decidiu, não, estamos ficando, estamos juntos e chegamos no evento de mão dada. Foi tipo assim, todo mundo, tipo... Algumas pessoas se chocaram, outras pessoas falaram, tá certo, faz sentido. Mas meio que foi a gente oficializando, chegando lá de mão dada, tipo, e aí? Tem uma amiga nossa, a Estela, beijo, que ela Beijo, não Estela. acreditou
que a gente tinha ficado até a gente se beijar na frente dela. E aí, só querer, eu não acredito, vocês ficam zoando aí, vocês não estão ficando, não. Não, a gente tá ficando. Aí a gente se beijou na frente dela, não sei. Não sei. Até hoje, faz 6 anos. Faz 6 anos, isso aqui é uma grande farsa pra enganar nossa amiga Estela. Enfim, aí começamos a namorar. Um fim de semana eu ia pra Jales, um fim de semana ele vinha pra cá. A gente ficava fazendo assim. E quando a gente tinha mais ou menos uns 2 anos e 3 meses de namoro, ele decidiu que iria mudar aqui pra Rio Preto. Mudar pra Rio Preto. Só que iria morar com 2 amigos dele. E um belo dia, eu virei e falei assim, por que a gente não mora junto? Já tô na idade de sair de casa. Aí a gente você conversou. Vai morar pra Rio Preto. Eu tenho certeza que vai chegar uma hora que eu vou ficar mais na sua casa do que na minha. Porque eu ia querer ficar com ele, né? E a gente foi morar junto. Moramos juntos, estamos morando juntos até hoje. Vai fazer 5 anos já. Pois é. E aí, ó, a gente tem essa aí. O Rotaract fez a gente se conhecer. O Rotaract fez a gente ter amigos. O Rotaract fez a gente começar o nosso relacionamento e aprofundar mais ainda nesse relacionamento. E o Rotaract fez também a gente adotar a Marla. Então, por que a gente... Foi mais a sua parte também. Então, conta aí, como que a Marla surgiu na nossa vida? A gente tava morando junto já há uns 2 anos, mais ou menos, e a gente queria adotar um cachorrinho. Só que a gente falava assim, quando a gente vê, a gente vai saber que é esse cachorro. Esse cachorro específico. Só que nós dois trabalhávamos fora. A gente tinha muito essa preocupação de que a gente não queria deixar um cachorro sozinho o dia inteiro num apartamento. A gente morava num apartamento naquela época e era de grade, então dava medo de deixar também o cachorro do lado de fora por cair. Por mais que a gente morasse, tipo, sei lá, no primeiro andar, ainda é muito perigoso, ainda. né? Então a gente tinha muito essa preocupação. Eis que estava passando pelo meu Instagram, isso foi em novembro, ela nasceu no dia 23 de novembro de 2019. No dia do casamento da Estela, olha só. No dia do casamento da Estela. No dia do casamento da Estela, ela nasceu, deu aí mais ou menos uns 4, 5 dias. Não bate na mesa, vai sair um áudio. Uns 4, 5 dias, uma conhecida minha do Rotaract de Fernandópolis postou uma foto dela, que ela era filha única, que estava procurando alguém para uma adoção. A cachorrinha era filha única, não a amiga dela do Rotaract. A cachorrinha era filha única. Imagina, um negocinho desse tamanho, preto, com uma pata branca. Preta. Só uma pata branca tá ela pra tinha. Lá, tá dormindo. Ela tinha ela era inteira preta com uma pata branca. Linda. Eu quase comecei a chorar e falei, amor, é essa. É essa. Aí ele olhou e falou, não, é essa. Não tem como ser, não tem como não ser, não tem como não ser. E eu lembro até hoje que seus pais estavam em casa naquele dia. E você falou assim, não fala nada pra eles, vamos ver se dá certo. Mandei mensagem pra Amanda, comecei a conversar com a dona da cachorra e não sei o que e tal. Só que eu fui muito sincera com ela, porque eu ia sair do meu emprego somente em janeiro. E o André também trabalhava fora. A gente ficava das 8 da manhã às 6 da tarde. Até às 7 mais ou menos. Até chegar em casa, fora de casa. Então, a nossa ideia era pegar só em janeiro. Pra ver se a dona tinha toda essa disponibilidade. E ela adorou a gente. Exatamente porque a gente tinha essa preocupação e tudo mais. E aí a gente foi buscar a Marla. Fomos lá em Fernandópolis, quase uma hora... Mais ou menos aí 1h30 de viagem. Com um amigo nosso que era rotaractiano. Um amigo nosso que era do Rotaract. Pra buscar a cachorrinha. Filha! Ela tá dormindo, amor. Ela sempre faz tanto barulho. Deixa ela nanando. Lá. Tá bom, vai. Vem, filhinha. A gente tá falando de você. Cuidado. Vem. Sobe na mamãe. Vem, filha. Vem. Sobe. Não dá pra ela subir daí. Quem disse que não dá? Subiu. Essa é a Marla. Olha que preta. Essa é a pretinha, gente. A pretinha Marla. Olha a pretinha. Aí na época ela tinha uma patinha branca. Hoje em dia é só um dedinho. Hoje em dia a patinha branca se tornou um dedo branco. Não sei se dá pra ver no vídeo, mas virou só um dedo. Essa aqui é nossa filha. Nossa filhinha. Coisa linda, maravilhosa, amor da nossa vida. E que se tornou assim. E a gente adotou ela... E a gente pegou ela em janeiro e em março começou a pandemia. Gente, se não fosse a Marla, a gente tinha largado no meio da pandemia. Queria falar. Porque, tipo assim,
a gente trabalhava dentro de casa. Vamos Então... apressar porque já tava grande o vídeo, tá? Ah, tá. Enfim, adotamos a Marla. É porque eu me empolgo, gente, eu não gosto de falar. Não que a gente tinha se separado, mas assim, ficar trancado dentro de casa irrita as pessoas. E o que salvava a gente era a Marla. Enfim, o amor da nossa vida, e foi assim que a gente adotou a Marla. O amor da nossa vida, é isso. Então aí, ó, a família Rotário fez a gente ter amigo, fez a gente ter um relacionamento, fez a gente ter nossa cachorrinha, e tantas outras coisas, né? Grande parte do meu desenvolvimento profissional, do meu trabalho. De trabalho, verdade. E eu acho que isso é importante porque eu volto nisso, porque eu acho que foi tudo isso que fez com que a gente permanecesse na família Rotário. Porque eu vejo isso como uma forma de retribuição. Pô, a minha vida, eu devo basicamente tudo da minha vida pro Rotaract, pro Interact, pro Rotary em si. Então, eu não seria nada do que eu sou hoje sem isso. Então eu continuo até hoje. A gente tá aí há 16 anos no bagulho, fazendo bem pra quem precisa que a gente ajude, sabe? Quem precisa que a gente faça o bem. Por isso que a gente nunca sai. Por isso que eu não me vejo mais saindo do Rotaract. Eu não me vejo mais perdendo contato com essas pessoas. Eu não me vejo mais não fazendo projetos e tudo mais. Porque, pô, isso fez tanta coisa pra mim. É a minha vida. Se eu sair, eu não sei pra onde eu vou. De verdade, se eu sair, se eu perder contato com essas pessoas, à tarde. Eu não sei, sabe? Eu não sei o que eu faço. De verdade, eu não sei o que eu faria se eu saísse do programa. Enfim, então, essa foi a nossa história. Essa foi a nossa história do Rotaract. E agora, dona Pamela, a gente tem aí, o vídeo já tá bem grande, mas eu vou tentar ser 35. Mas eu vou, mesmo assim, qualquer dia lá, se vocês gostaram dela, a gente volta com tantas outras histórias que a gente tem. Mas 6 anos e meio, quase 6 anos, maluco, de vida juntos. Mas eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou passar rapidinho nas perguntas que o pessoal mandou. Aliás, segue a gente lá no Instagram. O meu Instagram é @note.borges, note com T mudo. O Instagram dela é Pamela Turina com 2 As. Segue a gente lá também no Lumos Fotografias. Lumos Fotografias, que é a nossa empresa, a gente trabalha junto. Então eu vou ler as perguntas aqui. E aí a gente encerra e uma outra ocasião você volta pra gente falar de alguma coisa específica. Tá. Beleza? Então eu quero que o convidado fale também. Você falou bastante, eu não falei quase nada, mas eu falei de segunda a quinta. Na sexta-feira é você que fala. Eu falo também de segunda a quinta. De segunda a quinta você fala também, mas é isso aí. Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Eu vou falar rapidinho aqui as perguntas. Não tem muitas perguntas, mas foi ótimo. A primeira pergunta a Michelle mandou: qual o impacto da mudança de estado da melhor vizinha da vida do casal? Essa amiga nossa, ela era vizinha nossa. Ela era tipo um quarteirão de distância. Da nossa sacada a gente conseguia ver a sacada dela. E a gente saía muito. E aí ela se mudou, ela foi para outro estado. Ela foi longe. Ela faz 2 anos ela ia se mudar, ela ia ficar fora. Mas ela volta. Ela volta, em dezembro ela tá de volta. E ela vai se mudar aqui pra frente de casa. Pô, cara, como é? Ô, Michele, tem uma casa aqui abandonada aqui na frente da nossa casa, viu? Se você quiser morar ali. Mas qual que foi o impacto? Pô, eu achei, pra mim foi um grande impacto ela ir embora, cara. Ela é uma das nossas melhores amigas. Não, é ainda, né? Mas tipo assim, sei lá, quarta-feira à noite, tô fazendo macarrão, vem aqui em casa jantar. Tipo isso. Porque a gente era vizinho, então... Miga, vamos no shopping comigo comprar alguma coisa? Vamos. Lógico que foi impactante, cara. Foi impactante. Pô, a gente saía quase toda semana, então foi bem impactante pra gente, sim. A gente tá com saudade, viu, Michele? Michele, queremos você aqui, hein? Dezembro, chega aí. E do Agostinho também. Agostinho? O Agostinho, tadinho do Agostinho. O Agostinho também, a gente sente falta bastante dele também, porque ele saía bastante com a gente também. A gente fazia rolês de casais. Um casal de casais. Vamos lá. Próxima pergunta. Bom, como vocês se conheceram, a gente já falou como a gente se conheceu. Uma história engraçada que a gente já viveu juntos. Nossa. Uma história engraçada e rápida pro vídeo não ficar muito longo. Uma história engraçada. O que a gente já viveu de engraçado? Acho que todas as nossas histórias bêbados são engraçadas. Nossa. A gente volta pra fazer um vídeo específico de histórias bêbados. Ai, meu Deus. Vamos falar sobre isso. Já tá marcado. Lembra de um momento
momento aí específico que foi engraçado. Um momento específico. Caramba, cara. Nossa, é difícil lembrar essas coisas. Um momento engraçado, específico. Eu não lembro agora. Eu também não lembro. As pessoas vão achar que nós não somos um casal assim. Que a gente não é engraçado, a gente não vive vidas Não, felizes. gente, a gente vive muita coisa, mas... Cara, tá. Nossa, eu lembro de momentos engraçados, mas que o horário não permite também. Conta. Não, tua mãe vai ver. Não é nada, ela nem sabe. Mas a minha vai. Não, acho que, pô, cara, uma história. Não, eu vou contar meio por cima. Uma história engraçada, assim, que a gente viveu. Que o horário não permite, mas eu vou falar meio por cima. Teve uma vez, e vou usar palavras diferentes também. Teve uma vez que a gente tava em casa, lá em Jales, fazendo coisas. A gente tava fazendo coisas e aí nós quase fomos pegos pela minha avó. E aí, enfim, a gente tava assistindo filme, é isso que a gente tava fazendo. Porque minha avó ouviu barulhos e aí eu falei, não, é que a gente tava vendo um filme. E de fato a gente tava vendo um filme. O filme passou um filme da nossa vida nos nossos olhos. Esse era o filme que a gente tava vendo. Mas tudo bem, vamos lá. Qual foi o motivo mais besta que vocês já brigaram? Eu acho que Você tem alguma coisa pra falar? Fala. Não, eu acho que a gente, depois que a gente começou a morar junto principalmente, às vezes a gente tá estressado com alguma outra coisa e a gente acaba descontando no outro, infelizmente, mas a gente briga por, sei lá, um prato sujo na pia ou uma coisa que eu esqueci de fazer e que deixei alguma coisa na cama do lado dela. Quando eu tô de TPM pra cacete. Quando ela tá de TPM, então a gente vira e mexe, briga por motivos bestas. Mas não é briga, tá, gente? Não, é briga séria? A gente acha que... Eu não lembro de alguma briga muito séria que a gente ficou sem se falar por dias. Não, a gente nunca ficou sem se falar. Não, a gente sempre tenta resolver, tipo, no máximo no dia seguinte. Não é assim. Até porque a gente mora junto, cara. Se for brigar e ficar sem se falar, porra, mano, é um saco, né? Não, mesmo quando a gente morava longe, não é assim que funciona o relacionamento, gente. A gente senta e conversa, a gente não briga muito, não. Mas tipo, sei lá. Tem uma coisa que incomoda muito ele, que é que eu sou bagunceira. E desorganizada. E, sei lá, às vezes eu faço um leite com chocolate e derrubo um pouquinho de leite, tipo uma gotinha em cima da pia. E ele fica bravo porque eu não passei o rodinho naquela gotinha. Não é uma gotinha. Eu chego lá, dá quase pra fazer um outro copo de leite com chocolate com tanto que tá na pia. Imagina que é exagerado? Imagina. Nossa senhora. Imagina. Ô, Fernanda, você que fez a pergunta, esse foi o motivo mais besta que a gente já brigou. Agora, leite. Mano, não faz sentido. Mano, tem formiga, velho. A formiga vai vir no Nescau. Tem uma gotinha e ele Cara, exagera. não é uma gotinha. Ele fala que parece que eu mano. peguei a xícara e fiz assim. Ó. Não é, quase isso. Eu chego lá com canudinho já, quase. Chega. Chego sim. Pá. Próxima pergunta. Obrigado, Fernanda, pela pergunta e por ter causado a briga no casal. Não. E a última pergunta aqui. A pergunta vem da Pamela Turina, que perguntou: você ama mais quem? A Pam ou a Marla? É assim que encerramos o nosso episódio 4 do Noturnica Cast. Quem eu amo mais? Eu amo as duas igualmente. Sem Pam não existiria a Marla. Sem Marla não existiria a Pam. E sem vocês duas não existiria vida. Com este momento fofo a gente termina esse episódio número 4 do Noturnica Cast. Isso aí, gente. Então, algum recado final? A quem que você ama mais, eu ou a Marla? Eu amo os dois de maneiras diferentes. Eu também amo vocês duas de maneira diferente. Então, mas eu respondi melhor. Ah, Mais um motivo pra gente mas, ô Fernando, olha o que você tá fazendo. Tá bom, então é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Agora Muito vocês... obrigada pelo convite, meu De amor. nada. Agora vocês... Agora vocês conhecem a Só voz... eu que posso fazer isso, tá? Ué, me beijar? Ué, quem mais? Os convidados querem fazer isso também. Não é uma coisa de convidados, tá? O Luan vai vir aqui semana que vem, talvez. Luan, eu não vou te dar um selinho não, tá? É exclusivo mesmo. A menos que... Não, brincadeira. Oxi.
Vacilei. Enfim, agora vocês conhecem o rosto por trás das câmeras, por trás da voz. E é isso, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por toda a nossa história, por ter compartilhado isso. E nesse momento tão especial, eu gostaria de fazer um pedido. Caiu água. Gostaria de fazer um pedido. Pamela Tondini Turino, dá a mãozinha. Você quer encerrar o vídeo comigo? Muito obrigado. Já pedi ela em casamento 8 vezes, então não precisa pedir mais. É verdade. É isso, gente. Então é isso, algum recado final? Mensagem final para o povo aí. Valeu. Se inscreve no canal, deixa like nesse vídeo se você gostou, que ajuda a gente a mostrar para outras pessoas, porque a gente quer ficar rico. E a Marla é linda. A Marla é linda. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistirem. Muito obrigado. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela nossa vida também. Oh, que lindo. Tá vendo? A gente briga, mas resolve. Quero ver o que as pessoas estão falando. Mas aí tem que sair, entrar no outro. Enfim. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Muito obrigado por ouvirem o áudio. E é isso, gente. Até o próximo final de semana. Não tem, mas segunda-feira a gente volta com notícias maravilhosas do Brasil, do mundo, incluindo São José do Rio Preto. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado por permanecerem comigo até este exato momento do podcast. E até a próxima. Beijos, abraços e tchau, tchau.